Deus, querido Espírito Santo. Meu amigo, obrigado. Eu não sei nem como te agradecer, Senhor, por essa honra de estar nesse lugar, nessa casa. Que privilégio estar nessa casa, Senhor. Aleluia. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, que congregam nessa casa. Abençoa essa vizinhança. Abençoa essa comunidade, Senhor, que essa casa é bênção para essa comunidade. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Boa noite. Você está feliz? Uau, também, né? Quem não está num lugar como esse? Glória a Jesus. Irmãos, é um prazer tão grande estar aqui. Pastor Sóstenes, esse homem de Deus, ligou para mim e disse, tu tens certeza, homem? Esse cara é doido, irmãos. Uau. Não é não? É, não é? Eu fui fazer um exame, eu ia saindo do médico ali daquele shopping ali no Pinda, como é o nome? Rio Mar. Aí o telefone tocou, quando eu olho o Sóstenes, ele disse, olha, aí pegou, tu é doido, homem? Tu tem certeza? Aí ele disse, o dono da obra se responsabiliza. Aí eu disse, uau, então já melhorou, não é? Já que não está mais sobre a minha responsabilidade, então eu vou. Se fosse sobre a minha responsabilidade, eu não vinha, não. Mas já que não é mais comigo, então eu vou. Amém, irmãos? Amém. E esse tema, misericórdia, que coisa maravilhosa. Família, irmãos. Família é uma coisa... Duas instituições Deus criou. As outras Ele deixou para a gente criar. Amém? Uma foi sua igreja. Outra foi a família. Foram as duas instituições que Deus criou. Deus não criou mais nada. Quer dizer, criou que Ele é o criador de tudo. Você está me entendendo? O resto Ele mandou a gente fazer. Não é? E se você perceber, Ele criou só a família, porque uma é a família espiritual. Amém? E a outra é a família biológica. Não é? Então Deus só criou família. E Ele é o pai da família. Amém? Irmãos, Ele é o nosso Pai. E eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já percebi, o Pai está em casa. Aleluia. Ah, Jesus. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. O Pai está em casa. E quando Ele está... Ah, meu Deus. Aproveita, irmãos. O Pai está em casa, aproveita. A gente chama isso aqui de casa de Deus, mas na verdade não é casa de Deus, irmãos. Na verdade, isso aqui não é casa de Deus. Isso aqui é casa de oração, é casa de adoração. Isso aqui é a casa que vocês se reúnem para adorar e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Mas a casa de Deus, sabe quem é a casa de Deus? Você sabe. Sabe por que Ele está aqui nesse ambiente agora? Porque você está. Ele veio aqui por causa de você. Aliás, você trouxe Ele e você veio com Ele. Ele só veio porque você veio. Se você não viesse, Ele estaria lá onde você estivesse. Porque o apego dele é com você.
Amém. Amém. Salmos 128. Irmãos, as coisas estão muito mudadas. Eu estou com 68 anos. Quando eu estudava na escola, criança e adolescente, eu aprendi na escola isso. Eu aprendi na escola que sobre família. Eu não sei, vocês jovens não aprenderam na escola, eu tenho certeza. Mas eu aprendi sobre família na escola. Que a família era um pai, uma mãe e os filhos. Hoje estou inventando tanta coisa para a família que só a misericórdia de Deus. Eu aprendi na escola que família forte, sociedade forte. Mas não é verdade, Sócio? Família fraca, sociedade fraca. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. E hoje, essas duas instituições que Deus criou é que estão sendo mais atacadas. Já percebeu? As duas famílias que Deus criou, a família espiritual e a biológica. Hoje a sociedade, os meios de comunicações, meu Deus, estão agredindo muito a nossa família, mas nós entendemos claramente que ela tem um guardador. Amém? E a palavra diz que ele não cochila. O guarda de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que ele não cochila. Ele está tomando conta da minha e da tua família. Ele nos guarda. Salmo 128. Eu quero ler só até o versículo 4. Não quero nem ler essa versão eu acho que é NVI. Que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Amém? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor, aleluia, uau, da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Querido Espírito Santo, esta é a tua palavra. Só quem sabe dela mesmo, 100% é você. A gente está sendo revelado por você. Ministra essa palavra, Deus, poderosa em nossos corações. Ministra, Pai, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Filhos como rebentos de oliveira, foi o tema que o Sostinho me deu para a gente conversar. Filhos como brotos de oliveira. Eu li uma vez sobre a oliveira, a azeitona, que sobre a matéria que eu li, dizia que a azeitona, ela passa em torno de 15 anos para ficar pronta para produzir, para amadurecer e começar a produzir em torno de... Eu não sei se é verdade, eu li numa matéria, vocês que gostam de pesquisar, quiserem pesquisar para ver se é verdade isso, em torno de 15 anos ela fica pronta para produzir. E depois que ela começa a produzir, ela produz por vários séculos. Muitos anos. Mas que quando... Dizem até que tem oliveira que ainda produz da época de Jesus. Uau! Ainda está? Dizem, eu não sei. Mas dizem que quando ela vai ficando velha,
que vai começando a perder o vigor, os que trabalham, que cuidam, entendem, deixa que aqueles brotos que nascem, que caem da oliveira mãe, deixa que alguns pés daquele cresçam, 3, 4 pés daquele cresçam, porque está próximo daquela senhora antigona deixar de funcionar, deixar de produzir, para que quando ela produzir, já tenha pés pronto para começar a produzir, para que não haja prejuízo. Então, quando ela vai, já deixa alguém para assumir o seu lugar. Amém? Eu acho que o salmista viu isso, porque ele diz que filhos ao redor da mesa, como brotos de oliveira. Amém? Filhos ao redor da mesa, como brotos de oliveira. Isso é muito interessante. Irmãos, nós somos todos filhos de Deus. Eu disse ainda agora, Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai da casa. Você tem um pai espiritual aqui e uma mãe espiritual. Os seus líderes, os seus pastores. Mas o pai principal da casa não são eles. O pai principal da casa é o Abba. Se a gente for chamar o Abba em nordestês, a gente chamaria ele de quê? Painho. O pai da casa é painho, meu irmão. Uau! Você está entendendo? Glória a Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Diz que por causa de Jesus, nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Ganhamos a autoridade, diz a NVI, a autoridade de sermos filhos de Deus. Ele é o nosso Abba. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que a gente meditasse um pouco num salmo antes do 128, no salmo 127. O salmo 127 diz assim: diz que filhos são herança os filhos são herança do Senhor. E a gente está vendo que as pessoas parece que estão esquecendo da palavra de Deus. E diz que os frutos do ventre são recompensa de Deus. O Salmo 127 diz que o fruto do ventre são recompensa de Deus. Um dia eu vi uma pessoa, não lembro mais quem, dizendo que o pastor Márcio Valadão, não lembro quem foi o pregador que eu ouvi mais, dizendo que o pastor Márcio Valadão dizia assim: quando Deus ama um homem, Ele dá filhos, mas quando Ele ama muito um homem, ama demais, Ele dá netos. Então Ele me ama pra caramba, que eu já tenho netos. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas a palavra diz assim, irmãos, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre são recompensas. E diz mais assim, são como flechas na mão do guerreiro. Filhos, diz a Bíblia, não sou eu, são como flechas na mão do valente. Só que a sociedade de hoje não está querendo ter filhos. E aí? Eu estava vendo aquele irmãos Tasso Licurgo falando sobre esse assunto. Ele foi tão duro que eu disse: misericórdia. Ele disse: o povo não quer mais casar. Ele disse assim: os homens estão afeminados. Eu disse: misericórdia. Não estou falando de homossexualismo, não. Homens heterossexuais se relacionam com mulheres, segundo ele, estão afeminados.
Eles agora querem morar. Qual é o nome, irmão? Esse negócio pequeno, esqueço agora o nome. Um flat com um pet castrado. Misericórdia, irmão. Essa palavra, para onde é que vai? Essa é a Bíblia. Quem disse foi Tarso, não fui eu não, estou inventando não. Quem disse foi Tarso, eu vi ele dizendo, Tarso de Cuba. A honra é para ele. Ele disse assim, ó, os homens hoje querem morar num flat com um pet castrado. E diz, esse é meu filho. Está amarrado no nome de Jesus. Legal, eu tenho uma gata, eu gosto dela, eu sou bestinha pela minha gata, mas ela não é minha filha não. A minha gata, oxe, eu gosto demais dela. Ela frega em mim, eu enfrego nela. Mas ela não é minha filha, irmãos. Amém? Porque hoje as pessoas estão sendo mãe e pai de pet. Ter pet é bom, irmão. Eu não estou contra, não. É bom ter cachorro, é bom. Eu tenho. Agora, cada um no seu devido lugar. Inventaram um tempo desse uns adesivos que colocavam no carro. Vocês estão lembrados? Aí colocava o pai, a mãe, o menino, um cachorro, o gato. Não, o meu tira o gato, tira o cachorro. A minha família sou eu, a minha noiva que está aqui, meus filhos, minhas netas. Essa é minha família. A minha gata não vai entrar no adesivo do carro, negativo. Ela não é minha família, é minha gata. Eu gosto dela pra caramba. Eu sou doido por ela. E ela também doida por mim. Ela me vê, o pai fala, não. Ela fala comigo e eu falo com ela. Mas ela não é minha filha. Você está entendendo? Se você tiver um filho desse, irmão, ame, sabe? Mas corte essa amizade. Rasgue esse registro de nascimento que você tem aí, que ela não é seu filho, não. A palavra diz, irmãos, que quem tem, diz assim, ó, o texto diz assim, ó, o homem que tem, feliz é o homem que tem sua aljava, porque não é flecha, filho não é flecha. Feliz, diz o Salmo, feliz o homem que tem sua aljava cheias de flecha, cheia. E ele diz, e o texto diz assim, ó, não será humilhado quando enfrentar o inimigo no tribunal. Como é que a gente quer deixar de parir hoje, irmãos? Eu sei que não é fácil criar filhos. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque não tem pessoas aqui que não possam ouvir, que tem gente que não pode ouvir, que fica com ciúme. Literalmente, arenga mesmo. Porque nós temos 4 filhos. O mais velho tem 46 anos. A segunda tem 45, acho que é. A outra tem 40, sei lá, não é mais não. 43. E a mais nova tem 22. Poxa. Irmãos, eu tinha 30 anos de idade quando o Espírito Santo se encontrou comigo. Eu não chamei ele, nada. Ele veio, transformou minha vida, fez esse homem que eu sou hoje. Eu tinha 30 anos, estou com 68, faz 38 anos. Mas antes dessa época, eu não vou contar não, porque é um testemunho muito feio. Eu era mau filho, eu era mau pai, eu era mau esposo, eu era mau tudo, eu não prestava para nada, eu era desgraça. Essa menina sofreu muito com a miséria que eu era.
Quando nós casamos, eu não era tão ruim, não. Eu fiquei ruim depois. Cabra safado. Olha, quando ele fica rindo. Olha, irmão, quando casamos, ela disse a mim, amor, eu quero ter muitos filhos. Eu acho lindo uma família grande. E aí começamos, fizemos 3, ligeirinho. Ligeirinho assim, fez 3. Mas foi quando eu mudei a minha índole, fiquei maligno, violento, desgraçado, viciado, uma peste, uma carteira de polícia no bolso, um revólver 38, canela seca na cintura, pensava que era não sei o quê, só fazia o que não prestava. Aí a família dela se juntou e para não ter mais filhos, que ela queria ter pelo menos mais um, mas a família disse, não, que esse marido que tu tem já está sofrendo demais, aí já está a família toda miserável e sofrendo. Eu tenho uma filha que é pastora, prega pra caramba, estava pregando no congresso ontem, que a gente está tendo um congresso da igreja, que era com 6 meses de idade, com fome, chorando com fome, não tinha um pouquinho de leite para fazer para ela. Ela fez um café ralo e deu para minha filha tomar. Essa era a minha vida. Então a família da minha sogra, mas um dia eu estava bebendo, eu passei o dia todo bebendo, tomei 2 quartinhos de pitu, uma garrafa de conhaque São João da Barra, mas outras coisas. Aí chegou um amigo meu, aí sentamos e começamos ali tomando uma cachaça, eu já estava, e ele chegou, ele estava com um problema muito sério, e ele queria que eu ajudasse ele a resolver, eu não tinha condição, ele queria que eu fosse na delegacia. Eu disse, rapaz, eu não tenho autoridade para isso, não. E naquela hora, irmãos, eu disse assim para ele, eu disse, olha, eu não tenho condição, o delegado lá que quer te pegar não tem condição de resolver teu problema, o juiz não tem, ninguém tem problema, tu está lascado, velho. Quando eu disse isso a ele, irmão, eu disse, eu conheço uma pessoa que resolve teu problema. Porque eu fui criado nas Assembleias de Deus. Você que está com seu filho aqui, você não sabe o bem que você está fazendo ao seu filho, trazer ele nesse lugar. Você não imagina o bem que você está fazendo ao seu filho, trazer ele neste lugar. Neste lugar. Você está vendo esse menino entrar aqui nessa escolinha aqui? Você está vendo? Você não imagina o bem que você faz aos seus filhos quando eles entram lá para trás, para essas tias cuidar deles. Porque elas vão ensinar a eles a palavra de Deus numa linguagem que eles... Porque se ele estivesse aqui agora com esse vai feio pregando, eles não entendiam nada. Tem gente tão ignorante que acha que o filho tem que ficar aqui. Tem igreja que diz, para que tem escolinha para menino? O menino tinha que aprender, no meu tempo era assim. Vai, misericórdia, está amarrado. A linguagem aqui não atinge essas crianças. A linguagem que atinge eles é essa que está aqui atrás, irmãos. Aplauda mesmo, aqui aplaudir, aplauda. Aplauda ele é digno. Filhos como brotos de oliveira ao redor da sua... meu Deus, traga eles para aqui. Deixa eles ir para aqui. E você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, eu com 12, 13 anos tocava no conjunto das Assembleias de Deus da Iputinga, na Avenida Caxangá. Tocava violão. 14 anos, achei o mundo colorido. Mas depois dei uma arrumada, melhorou. Depois que casei, misericórdia. Só que a raiz da oliveira,
Aleluia. Às vezes o fruto, você olha, não vê nada. Vê um pedaço seco, mas a raiz está lá dentro. Ninguém está vendo. Você pode ter filhos, quando sei, provavelmente aqui tem. Você vê seu filho, vê ele seco, mas se você botou ele aqui, ou em qualquer outro local, onde se pega essa palavra, a raiz está lá dentro. Um dia, no cheiro das águas, aleluia, ela brotará. Glória a Jesus. Ela brotará. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, irmãos, eu com 30 anos de idade estou conversando com esse cara, não lembrava do Espírito Santo, não lembrava de Jesus, era bebado. E eu disse assim, ninguém resolve, e alguém me lembrou alguém. Disse assim, eu conheço uma pessoa que resolve o teu problema. Ele se animou. Disse, quem foi? Eu disse, Jesus. Lembrei do tempo das Assembleias de Deus. Eu lembrei do tempo, irmãos, eu lembrei do tempo das Assembleias de Deus. E comecei pregando para aquele rapaz, para aquele amigo. E ele não entendia nada. E eu pregava tanto, querendo que ele aceitasse Jesus. Aceita Jesus, levanta a mão, querendo que ele aceite. Eu bebo, e ele bebo, e eu querendo que ele aceite. Levanta a mão, aceita Jesus agora. Aceita Jesus agora, ele vai resolver teu problema. Que doidice. Irmãos, ele correu lá de casa. Literalmente. Esse cara endoidou. Parece mentira, ele doido, foi ou não foi? A minha mulher daqui, ela estava presente. Aí, ele correu, aquelas palavras que eu disse para ele, irmão. Aí eu olhei para minha mulher assim, minha noiva, disse, boa, vem cá. Ela veio, eu bebo, disse. Eu disse, não, eu estou bêbado. Ela já tinha se convertido, estava na presença do Senhor, orando, jejuando por mim todos os dias. Fazia 4 meses, quase 5 meses que ela estava... Eu me acordava de madrugada, aquela de joelho, com a cara no chão, falando língua, eu tinha o maior medo do mundo. Misericórdia, Jesus está aqui. Ficava com medo no canto da cama, ela, em língua, assim, Jesus... Nesse dia eu chamei ela e disse, amor, vem cá. Ela veio, eu olhei para ela e disse, não, eu estou bêbado, você vai. Ela disse, lembre-se, Jesus disse, vinde como estáis. Irmão, quando ela disse isso, uau! Eu dei um grito, literalmente. Vou fazer aqui não, para não escandalizar. Eu disse, estou quase fazendo, meu Deus. É isso mesmo, eu quero Jesus hoje, eu estou nunca mais. Vou dizer, louca, tão nojenta. Eu chorava tanto. Veio tanto catarro. Lágrima, uma nojeira tão grande do mundo. Ela ficou doidinha. O marido, a desgraça daquela. Agora, desse jeito, ela chorava, ria, ficou doida. Saiu correndo na rua, onde tinha crente, o vizinho, ela trouxe para casa. A minha casa se encheu de crente. Aquela coisa cheia de demônio virou a igreja. Profecia, línguas estranhas. Ah, meu Deus! Aleluia! Línguas estranhas, profecia. Disse que eu ia ser pastor, já fui profetizado. Eu já peguei a profecia. Irmãos, meu Deus, que coisa boa. Aí, agora Deus transformou totalmente a nossa... Irmão, Deus transformou 100% a nossa casa. A nossa casa, Sósten, não tinha lugar pior na terra de você estar que a minha casa. Deus pegou aquilo, transformou. Parece até um clichê, assim, né? Um pedacinho do céu, né? Mas agora, o Espírito Santo,
Agora, mover de Deus, oração. A gente começou a viver uma vida totalmente diferente. Aí ela disse, eu quero agora meu quarto filho. Ah, meu Deus. Só que o doutor tinha cortado por causa de mim. Ela disse, agora eu quero meu quarto filho. Começamos a orar pelo quarto filho, tinha tanto medo, porque ela disse, vamos adotar uma criança. Eu quero meu quarto filho. Eu tenho um sonho de ter 4 filhos. Eu só tenho 3, eu quero mais um. O povo dizia, você não tem filho, não é? Tem 3. E quer mais? Falta um para completar o time. Amém. Amém. Receba. No nome de Jesus. Uau. Ah, meu Deus. Eu estou gostando de estar aqui, Jesus. Filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. Irmãos, aí a gente foi procurar um filho agora. Rodamos, onde amigo a gente diz, a gente quer um filho, procura filho pra gente, os amigos tudo ligavam, tem um não sei aonde, a gente ia atrás, não dava certo. Aí conhecemos uma moça grávida, lá de Jaboatão, que já tinha muitos filhos, e ela era bem pobrezinha, e estava grávida, e queria, e a gente já entrou com a papelada já, e aí, no dia que a caçula nasceu, no dia 22 de maio, 23, 22, sei lá, 23? 22 de maio de 2003, porque data é complicado, 2003, no dia que nasceu, veio para o meu braço. E eu peguei ela, quando chego, porque eu digo, as pessoas às vezes têm dificuldade de contar que tem filhos. Como é que eu digo, irmão? Porque é tão complicado. Porque, para quem está de fora, pode dizer, adotou. Não é? Para quem está de fora, mas para a gente que está de dentro, não tem diferença dos demais. É até difícil a gente se expressar. Se adotou, é difícil a gente se expressar. Eu peguei ela assim e eu disse, minha filha, o melhor dia de eu contar para você sua história hoje. O primeiro dia que ela chegou na minha casa. E eu contei a história dela todinha. Da mulher grávida, como foi. E o desejo da mãe de ter mais um filho. E que você é minha filha agora. E todos os dias, sem exceção, todos os dias eu contava a história dela a ela. Todos os dias. Até o dia que ela entendeu e eu parei de contar. Ela está na igreja, no congresso. Então, nós temos 4 filhos. Não sei se dizer biológico está muito certo, eu não sei. Mas para a gente, irmãos, é a mesma coisa. Como são filhos como brotos de oliveiras ao redor da minha mesa. Feliz é o homem, diz o texto que nós lemos. Então eu sou um cara feliz. Amém? Porque o Senhor me presenteou com isso. E agora, Deus me deu uma unção paternal depois que eu deixei de ser cachaceiro e virei homem de Deus. Assim, fora do comum. Porque aonde eu passo, eu tenho filhos. Eu tenho um filho quase da minha. A gente foi para um congresso em Bogotá. E conhecemos lá uma peruana que mora nos Estados Unidos. Quando ela nos viu, ela nos adotou. A gente foi em 2006. Até hoje ela entra em contato com a gente, chama papá. Papá, mamá. Até hoje, quase da idade da gente. Então, Deus nos deu uma unção tão grande, paternidade, que onde a gente passa, a gente tem filhos que o Senhor nos deu para a gente cuidar. Eu tenho um filho que eu até chamei ele para vir para aqui hoje, mas ele não pôde vir.
pôde vir, ele, fim do ano ele me dá um presente. Dia dos Pais ele me dá um presente. No meu aniversário ele me dá um presente. Todo ano eu recebo 3 presentes dele. Eu tenho um notebook Dell que quando eu fiz 60 anos, ele me deu de presente. O notebook tem 8 anos, eu uso ele ainda. Ainda está bom. Esse celular, quando eu fiz 61 anos, ele me deu de presente. Tem 7 anos que está comigo. Estou usando ele aqui com a administração para gente conversar. Nunca faltou presente para mim. Tenho uma filha dessas que Deus me dá, que hoje mora em Arco Verde. Ela foi trabalhar lá e mora lá. A mãe dela, biológica, morreu no dia do aniversário dela. Nós conhecemos ela ainda adolescente. E ela tinha um trauma muito grande no dia do aniversário, era um dia de muito sofrimento. Mas lá em casa, a mãe começou tratando dela. E todo aniversário, ela vai comemorar com a gente. Ela chegou depois do Dia dos Pais. Os dois foi 3 presentes, sei lá quanto foi para mim, do Dia dos Pais. Pediu folga. Ela fez aniversário terça-feira dessa semana agora, que a gente está acabando hoje. Ela pediu folga no trabalho para vir comemorar o aniversário com a gente. Filhos como brotos de oliveira. Amém, irmãos? Então, foi maravilhoso a gente receber ela em casa, dorme em casa, quando ela vem, porque ela tem família aqui, e de vez em quando vem aqui, mas toda vez que vem aqui, tem que ir na minha casa, dorme na minha casa, é aquela festa, filhas de coração que Deus me deu, que, irmãos, nós amamos tremendamente esses filhos que Deus nos deu, amém? Deus tem planos para nossos filhos, irmãos. Eu sei que aqui tem gente que ainda não tem filhos, mas Deus tem planos, inclusive para os seus filhos, que eles ainda não chegaram, mas o plano de Deus já está de pé para eles. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu neles antes da fundação do mundo. Então, irmãos, os seus filhos, você que não teve ainda, você que tem dificuldade para ter, esses filhos, aleluia, já estão gerados, já estão eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Aleluia, vá buscar a bênção de Deus para a sua vida, porque a palavra diz que eles são bênçãos do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. Amém, irmãos? Filhos são bênção do Senhor. E o Senhor quer que seus filhos sejam férteis, produtivos. Quer que seus filhos sejam prósperos. Deus quer o melhor. Muitas vezes a gente não tem o melhor de Deus. Porque Isaías disse, se a gente quiser, a gente come o melhor dessa terra. Isaías diz assim, se a gente quiser, a gente come o melhor de Deus nesta, amém? E nossa família, nossos filhos, são a maior riqueza que nós temos. Ou não? A maior riqueza que você tem não é seu carro não, irmão. Deixa eu te contar uma história. Eu servi como policial militar em Pernambuco e servi como bombeiro militar. Na época, o bombeiro pertencia à polícia militar. Em 94, 95, deixou de ser polícia, agora é só bombeiro. Eu estava trabalhando em Palmares, destacava em Palmares,
quis voltar para Recife, me botaram em um batalhão que eu não queria ir. Eu fui no bombeiro, eu consegui uma permuta, um companheiro meu foi para o meu lugar em Palmares, eu fiquei no bombeiro. Quando o bombeiro separou de polícia, eu fiquei agoniado, sem saber que era que decidia. Passou o tempo, eu não decidi, deram 6 meses para a gente decidir se queria continuar a polícia ou queria ser bombeiro. Eu não decidi, fiquei em dúvida, passou o tempo, terminei bombeiro, então terminei minha vida como bombeiro. Você está entendendo? Um dia eu trabalhava no resgate. Eu fui do resgate do bombeiro. E a gente foi atender uma colisão de veículo em Boa Viagem. Chegou lá, tinha um carro, meu Deus do céu, o carro só o pó. Um rapaz preso nas ferragens. E a gente cortou o carro todinho. Cortou tudo. Porque o nosso lema é vidas alheias e riquezas salvar. Eu sou o lema do bombeiro. Mas quando tem vida em jogo, a riqueza perde. Então a gente destruiu o carro. A gente não é destruidor, irmãos. A gente preserva o máximo que a gente pode. Mas tem hora que não dá. Então a gente cortou o carro todo para tirar o cara dentro das ferragens, mobilizou, instalou um soro, ajeitou o cara, papá. Levamos naquele tempo a gente levava para a restauração. Hoje é UPA, né? Restauração. Entendeu? Não sei quem ligou, achou um telefone, ligou para a mãe dele. Depois que a gente deixou ele na restauração, íamos saindo, ela ia chegando e percebeu que a gente tinha socorrido, né? Perguntou, aí foi, socorreu, tá aí, tal. Aí ela disse, eu não quero nem saber daquele. Aí começou a esculhambar o filho. Esculhambar mesmo. Nossa, as palavras aqui é muito feia, vocês vão jogar para fora, só dizer aqui. E disse assim, eu quero saber do meu carro. Como é que está meu carro? Dele não quero nem saber. Aí o soldado estava comigo, disse assim, foi só um arranhãozinho. No polimento sai. Eu disse, misericórdia. Irmãos, ela não foi nem meu filho. Ela queria saber do bem, que ela disse que ele tirou escondido. Estava com raiva. Eu acredito que ela se arrependeu. Porque na hora da raiva a gente diz besteira, não é? Eu acho que ela se arrependeu. Estou dando meu testemunho assim, mas não estou falando mal dela não, porque eu sei que ela se arrependeu, que ela estava com raiva na hora. Mas ela disse, ela não queria saber do carro. Eu acho que quando ela chegou lá, que viu o carro, misericórdia. Quero nem pensar. Mas riqueza que nós temos, irmãos, são nossos filhos. A gente faz tudo por eles ou não? A gente quer ver eles bem. A gente ama demais esse povo feio, fedorento, nossos filhos. A gente é doido por eles, ou não? Eu quero saber de carro, irmão. A palavra diz que quem tem eles como aljava, a gente gosta de andar de moto, nós somos motociclistas, e a gente fez um passeio para aquela região ali, daquele encontro dos 4 estados, Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas, ali, Piranhas, Paulo Afonso, passamos um dia por ali. Esse é São Francisco, esqueci o nome da outra cidade agora. Quando voltamos na divisa de Pernambuco com Alagoas, a moto estourou o pneu. Ela era muito pesada, com baú traseiro, os 2 baús laterais pesados, uma bolsa amarrada em cima, não sei por que mulher anda com tanta coisa. E a gente ia assim uns 110 quilômetros mais ou menos, não correndo muito não. Aí tentei aliviar, segurar, mas quando andamos assim um bom pedaço, a jante bateu no asfalto, e aí quando o aço bate no asfalto, não segura. Ela rodou e a gente caiu. Nos arrebentamos pra caramba. E eu disse, não vou dizer nada em casa, só depois que tem uma conclusão. O SAMU veio, socorreu a gente para Águas Belas.
A gente estava muito quebrado. Águas Belas mandou apagar em uns. Depois que o médico viu a gente, deu o veredito. Jussi precisava fazer uma cirurgia, não sei o que lá, tal. Ele disse, Recife. Ele disse, é melhor para Recife. Aí eu liguei para casa. Eu sei que se eu não tivesse filhos, alguém ia me buscar. Deus não ia me deixar lá. Você acha que Deus ia me deixar eu e minha esposa todos arrebentados lá? Eu acho que não. Ele ia mandar alguém me buscar. Mas quem foi me buscar? Quem foi buscar eu e minha noiva? Irmãos, você um dia... Tu estás aí, B? Eu nem te vi, velho. Fica de pé para o povo te conhecer. Fica de pé, vai. Olha o irmão que está ali, coisa linda. Eu gosto muito de B, viu? Meu filho, eu amo demais esse cara. Né, B? Sou doido por ele. B foi covardia, deixou a gente, foi embora. Não, estou falando você, estou falando dele não, da outra B. Que é dele não, que deixou a gente, foi embora. Entendesse? Não é dele não. Covarde deixou a gente, foi? Minha filha querida, eu doido por ela, doido. Nunca senti tanto alegria tanto com Jesus, mas perdi na guerra. Não fui como Jacó não, perdi. Jesus quis levar. Aleluia. Irmãos, filhos, sabe? A vinda deles para aqui não cortou a paternidade que eu tinha com eles, não. Você está entendendo? De vez em quando vai pregar lá, B. Porque, irmãos, tem pastor que tem dificuldade de entender que o crente da igreja dele vai visitar a igreja vizinha. Eu não sei porquê. E se for para outra igreja, ele amaldiçoa logo. Amaldiçoa. Vai para o inferno. Está amarrado. Eu não sei o que passa na cabeça desses pastores, irmãos. Eles pensam, já estou falando mal dos pastores. Misericórdia. Eles pensam que são dono da igreja. Irmãos, a igreja não é do pastor. Não sei nem se eu posso dizer isso aqui. Mas é a Bíblia que diz. O pastor é que é da igreja. A Bíblia diz, darei pastores segundo o meu coração. Amém? É a Bíblia quem diz, darei pastores segundo o meu coração. Para pastorear vocês. Ele deu o pastor à igreja. Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou tão perturbado dessas coisas. Irmão, eu já falei tanta coisa, eu acho que está bom já, não está? Ah, meu Deus, deixa eu dizer uma coisa aqui, e dar um testemunho meu, porque muitas vezes, como essa mãe que eu falei agora, na hora da ira, alguns de nós amaldiçoam os filhos. Isso é uma miséria. Isso não vai dar para nada. Vai ser não sei o quê. Irmãos, palavras têm poder, mas palavra de pai e de mãe, abra a sua boca para abençoar o seu filho. Quando ele estiver fazendo aquilo que você está vendo que está errado, profetiza sobre a vida dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar de mim. Ia no carro conversando com um filho e a minha esposa, e veio um assunto de uma filha minha que eu estava com raiva. Irmão, ia abrir a boca, disse tanta besteira. Amaldiçoei tanto a vida da minha filha. Estou falando da minha casa. Estou dando testemunho meu. Testemunho não, testemunho meu. Isso faz muito tempo não. Passou uns 2 dias depois, minha noiva disse, amor, eu quero falar contigo. Eu disse, epa, tem algum problema? Porque quando vem um negócio muito formal assim, né?
Aí eu disse, eu estou na quarta parte. Justiça e disciplina. Aí eu disse, o que foi, amor? Aí ela disse, ela é sua filha. Eu disse, uau. Retire essas palavras que você disse. Não amaldiçoe a sua filha. Amém, mãe? Amém, pai? Aí eu disse, meu Deus. Aí eu caí. Sabe? E depois encontrei com esse irmão que estava com a gente. Eu disse, meu irmão, eu quero te pedir perdão pelas palavras que eu disse com a minha filha. Ela é minha filha e eu estou aqui para abençoar a vida dela e não para amaldiçoar. Amém? E desmanchei, irmão, aquela brabeza toda, aquela brabeza toda. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. A palavra diz que Jó, todos os dias, sacrificava pela vida dos seus filhos. Todos os dias ele estava no altar, trazendo a vida dos seus filhos. É isso que nós precisamos fazer. Ir para o altar do Senhor. Aleluia, para trazer a vida dos nossos filhos. Filhos como brotos de oliveira. Falei a vocês sobre o aniversário de Papaula, que ela veio lá para casa. Aí os irmãos, os filhos da casa mesmo, vieram tudo para casa. Não estavam casados, vieram para casa. Para o aniversário de Paula. Irmãos, eu fiquei olhando assim a mesa. Os filhos rindo, brincando, jogando dominó, uma anarquia. Eles quando se juntam, a anarquia do Torá. Aí eu fiquei assim, olha, meu Deus, como eu sou um homem abençoado. E lembrei desse texto. Filhos como brotos de oliveira ao redor da minha mesa. Todos eles, todos os filhos, faltou ninguém. Ali, brincando, jogando dominó, perturbando um com o outro, anarquizando com o outro, dentro da minha casa. A gente ora. E Deus, aleluia, aleluia, Deus faz coisas tremendas, irmãos, em nossas vidas. Amém? O texto que nós lemos diz assim, ó. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua noiva, sua mulher, será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Abba, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Aleluia. Queremos trazer nossos filhos, Senhor, ao teu altar. Deus, o teu altar não é aqui onde eu estou. A gente chama esse local de altar, mas esse altar não é altar. Aqui é o lugar que o pregador fica para pregar, o cantor fica para cantar. Na liturgia do culto. O altar tinha no Antigo Testamento, mas agora o altar está dentro de nós. É dentro de nós que o teu altar está e você está recebendo a nossa oração. Queremos, Pai, em nome de Jesus, trazer nossos filhos e depositá-los no teu altar, para que você os guarde, os proteja, os livre do mal. Aleluia, que você prospere, que você façam eles produzirem. Ah, meu Deus, que você façam eles férteis, que você façam eles prósperos. Aleluia,
e que você dê sua bênção sobre eles. Deus, nós apresentamos nossos filhos na tua presença, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Aplauda o Messias, aplauda o Messias. Deus abençoe.